Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Começa agora o Comentaristas de Comentários e Omissões. O nosso segundo programa está indo para o ar agora. E temos grandes notícias e grandes novidades aqui do mundo da bola, principalmente os comentários dos comentaristas que fizeram seus comentários aí nessa última rodada do Campeonato Paulista e também em alguns destaques aí que a gente trouxe para hoje. Tudo bem, Bandeira? Boa noite. Suas considerações iniciais aí. Boa noite, Tasca. Boa noite a todos os amigos do canal. É um prazer aí. Estamos na segunda edição aí do nosso grande Comentaristas de Comentário e Omissões. Bastante assunto para falar hoje, muita coisa para a gente cornetar. Vamos ver aí o que traz aí de bom para a gente falar. Muito bem. Bom, hoje o homenageado do dia é o Silvio Luiz, né? Grande Silvio Esse Luiz. bordão inicial. E queria que você lembra uma passagem mirabolante ou Marcante alucinógena aí tem várias, né? do Silvio Luiz. Inclusive, hoje eu tô com a camisa do Napoli aqui, daquela que o Careca usava quando ele fazia uma dupla ali com o Maradona na década de 80, final da década de 80, que o Silvio Luiz narrava aqueles jogos, né? Jogos memoráveis ali. Verdade. E o Silvio Luiz era um barato, que quando o jogo estava ruim, ele começava a dar receitas, receita de bolo, receita do empadão de frango, e não tava nem aí com o jogo, bicho. Ele não tava nem aí, o negócio dele era tirar um barato. Às vezes eles pegavam para transmitir jogo do Campeonato Espanhol, era videotape, né? Então ele sabia quanto é que ia ser o jogo, né? Então ele não tava nem aí. Então tava o Real Madrid lá metendo bola na trave e ele dando receita de bolo, porque ele sabia que não ia sair gol. Então esse é o nosso grande Silvio Luiz, né? Grande abraço para o Grande Silvio Luiz. Um abraço para ele. Grande figura. Está nativa ainda até hoje, né? Fazendo aí seus jogos aí. Mas muito bem. Uma pauta expressa aqui para você. Opa, vamos lá. É 5 segundos. 5 segundos. Se falou muito do Jandrei, que fez a sua estreia pelo São Paulo no domingo, né? Contra o Ituano. Que pela performance dele em campo, ele cravaram que ele será o titular do gol de São Paulo. Bandeira, 5 segundos. Jandrei é o titular de São Paulo? Jandrei é o titular do São Paulo. Mesmo que ele tomasse o gol de pênalti e não pegasse nenhuma bola, ele ia ser o titular de São Paulo. E ele deve permanecer, então, na tua opinião? Na minha opinião, ele deve permanecer. Você acha que os comentaristas acertaram em falar que o Jandrei deve ser o novo titular de São Paulo? Acertaram porque o Volpi ele tá mais queimado que carvão. Não tá, a torcida não gosta do cara, ninguém gosta do cara, nem a mídia, né, aguenta mais. Teve muita chance já, o Volpi falhou demais, então tem que entrar o Jandrei. Certo. É pior que o Volpi ali, né? Acho que não deve ser muito, não. Então, vamos lá, né? Bom, é isso que o pessoal tá na boca do povo aí em relação ao gol São Paulino, que o Jandrei deve ser o novo titular. Sim. Então, legal. Beleza. Antes de a gente entrar na pauta do Silvinho, né? Eu queria fazer uma indicação, uma recomendação. Recomendação do Tasca. Do programa que foi exibido, eu vi no final de semana, um programa da ESPN, o programa Bola da Vez, que entrevistou o Marcos Uchoa. E olha, Marcos realmente, Uchoa. Se vocês conseguirem acessar esse conteúdo, é uma entrevista muito bacana. Ele fala de uma série de coisas atreladas ao esporte, especificamente ao futebol também, e outras coberturas que ele fez ao redor do mundo, né, de guerra, de uma série de outras coisas. Mas o que ele puxou que eu achei interessante, Bandeira, foi o seguinte: ele falou a respeito da cobertura, né, esportiva, ou da cobertura do futebol de hoje versus a cobertura do futebol da década de 90, 2000, de 80, enfim. O que chamou a atenção nessa matéria do Shoa? Ele falou assim: poxa, antes a gente fazia a cobertura, né, que é o setorista do clube, você ia lá, assistia o treino, batia papo com o jogador, acompanhava o dia a dia do clube e tudo mais, e também, quando tinha os jogos, você aparecia lá na beirada do campo, entrevistava os jogadores e tudo mais. Então, as notícias que circulavam, melhor dizendo, eram notícias extraídas ali, quentes da beira de campo, tanto no treino como no jogo. E ele falou que hoje se perdeu tudo isso.
Hoje você não tem, né? Muito já aconteceu antes mesmo da pandemia, mas com a pandemia se agravou. Você não tem mais esse calor do treino e do jogo. E o que acontece? O jogador se distanciou da mídia, a mídia, né, a imprensa se distanciou dos jogadores e se cria uma série de especulações, né, e comentários feitos pelos comentaristas muito longe da realidade do que está acontecendo. Então, hoje você gera muita especulação de situações dentro dos clubes que, na verdade, a gente, como telespectador, fica sem saber o que é real e o que não é. Porque é tudo suposição. É tudo coisa que alguém falou para o repórter lá na porta do CT ou no vestiário, enfim, na coletiva de imprensa, e você fica restrito a esse tipo de situação. Então, isso também gera, né, comentários que a gente entende que muitas vezes são absurdos, feitos pelos comentaristas, por falta da informação oriunda desse tipo de trabalho que era feito no passado, que não é feito mais agora. Então, assim, essa é uma opinião dele, que eu achei bem interessante, esse comentário, e porque a gente está vivenciando isso, né? Tanto que o canal justamente surgiu por causa disso, né? Como os comentaristas estão comentando a respeito do futebol hoje. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá, e aí cada um tira suas próprias conclusões, tá certo? Então, muito bem. Então, vamos para a pauta do Silvinho. Então, antes de a gente começar a comentar os comentários, só para dar uma pincelada, né, que o Silvinho chegou o ano passado, em torno de maio, né, ele veio, né, lá da Europa, treinou o Lyon por 11 partidas, depois foi demitido, mas antes disso ele foi auxiliar técnico do próprio Corinthians, passou pelo Cruzeiro, passou pela Inter de Milão, passou pelo Sport, enfim, foi ali auxiliar técnico dessas equipes, passou pela seleção brasileira, conviveu com grandes técnicos, tá certo? Fez o curso da UEFA, fez tudo isso. Então, assim, é uma pessoa que é estudada, que frequentou grandes clubes, né, tanto como jogador, que foi multicampeão pelo Corinthians, e também frequentou vários clubes como auxiliar técnico e teve uma experiência como técnico do Lyon, ficou 11 partidas, foi demitido, e aí, quando o Corinthians demitiu o Mancini, a primeira opção, claro, não foi ele, a gente sabe disso, foi o Renato Gaúcho, que recusou, e foi para o Flamengo depois. O Aguirre também recusou e foi para o Internacional de Porto Alegre, e aí ele foi a terceira opção e aceitou de imediato. Então, e a partir desse aceite, começaram as críticas ferrenhas ao Silvinho, dizendo que ele não era a pessoa certa para o Corinthians. Se a gente traçar um paralelo, né, entre a carreira tanto do comentarista profissional, né, que a gente considera aqui os jornalistas, e os comentaristas que são ex-jogadores, né? Você imagina assim, então eu não posso contratar, por mais que se a gente traçar um paralelo, o jornalista se forma, faz estágio em várias empresas, e se uma empresa grande chama ele para trabalhar, ele recusa? Tem que recusar, por essa visão tem que recusar, né? Tem que recusar, porque não tem... Não teve experiência, então, ele nunca vai treinar um time grande também, porque ele nunca ele nunca treinou, né? Então como é que algum tem que ser o primeiro, né? Exatamente. Então, é estranho então, isso. Quando a gente leva para o lado também da profissão do jornalismo, do comentarista, a gente percebe que, poxa, essa analogia é muito real. Então, quer dizer, se o cara faz estágio e é recrutado por uma grande empresa, não pode. Não pode. E se ele ingressa lá, as pessoas vão ficar olhando e falando, esse cara não é para estar aqui, esse cara não tem competência para isso. Então, você imagine um jornalista recém-formado, passado por algumas empresas menores, que fez o seu estágio ali em algumas empresas e é contratado por uma empresa grande. Imagine se você fosse nessa situação e alguém ficasse falando, esse cara não era para estar aqui, você não pode, né? Ele só fez estágio, isso aqui é impossível estar aqui. Não. Então, quando você começa a fazer a analogia das coisas,
Para todas as profissões, pode. Para treinador de futebol, não. Não pode. Não pode. Treinador de futebol, não pode dar futebol, não. oportunidade para um cara recém-formado, Não, porque não pode. Você não pode aceitar. Se aceitar é sinal de fracasso, né? Já começou errado. Né? E é engraçado também quando você parte para o lado dos comentaristas que foram jogadores, não são ex-jogadores. Então, quer dizer, ele foi um grande jogador de futebol, ou praticou o futebol ali, dentro do que ele poderia oferecer para os seus clubes, enfim. E quando encerrou a carreira, a emissora ou as emissoras chamaram esses jogadores para serem comentaristas. Poxa, o cara nunca foi comentarista em lugar nenhum. Então não poderia ser também, ele falar. E aí? Não poderia. Não poderia. E aí você, imagine só, se ele está comentando todas as bobagens, a gente fizesse houvesse mesas redondas para comentar os comentários e aí falar do cara, pô, olha só, o cara comentou esse absurdo aqui, o cara falou isso aqui, o cara não tem didática, o cara não tem jogo de cintura, a voz dele irrita, ou ele fala baixo demais, ou ele não tem expressão. Imagine se fosse feito isso com os comentaristas que são ex-jogadores. Vamos tirar esse comentarista aí, né? Vamos tirar, a emissora X tem que mandar embora o cara, porque ele só erra, só fala coisa errada, não tem nada a ver. Essa é interessante, hein? Essa é interessante, né? O cara ia repensar, né? Na hora de criticar. E tem um extremo da coisa, né? Que a gente até entra nessa história aqui um pouquinho, que é a questão de o cara comentar até questões físicas do treinador, pessoais. O Silvinho não tem a cara do Corinthians porque ele usa terno na beira do campo. O Silvinho usa sapato de couro importado. O Silvinho usa camisa Armani. O Silvinho não sei o que tem. O corte do cabelo do Silvinho não é compatível com a identidade do cara, é uma bobagem. Se pega até na questão pessoal, física do cara, da roupa que o cara veste. Eu não consigo entender isso, Bandeirão. Exatamente, tem um cara que tem uma ideia ali. Tinha o treinador da França, né, que ele olhava o horóscopo para fazer a convocação, né? Esqueci o nome desse treinador aí, vou buscar, depois eu coloco embaixo aqui. Mas ele treinou a França na Copa de 2006 e teve jogador que ele não levou porque ele fez um mapa astral de cada jogador e o mapa astral na época da Copa não estava bom, não levou o cara, né? Dá para você ver como é que ia. Então esse é absurdo, né? Então você avaliar também a questão de física, de como o cara se veste, também não tem nada a ver. Eu lembro uma época... não vai dar certo porque ele usa terno na beira do campo. O Muricy, na época do São Paulo, ele foi tricampeão, né? Foi o único técnico do São Paulo que conseguiu ser tricampeão. E tinha uma ala que não gostava, porque ele não tinha a cara do São Paulo, né? Por quê? Ele falava meio errado, papo de boleiro. Desleixado. Desleixado, não usava terno. E tinha cara que adorava, tinha que ser o Ricardo Gomes, porque ele falava francês, se vestia bem. Então olha a bobagem, né? Um treinador que foi muita coisa nada a ver, né? Não tinha a cara do São Paulo, que tem que ser Mauricinho, né? Mas o cara pessoal foi deixa. Né? O futebol fica para segundo plano, né, cara? Não tem, exatamente. Então, vou falar mal do terno. E tem umas coisas também bizarras que eu escutei outro dia que eu não aguentei, que ri, porque não dá. Tem essas coisas bizarras pro mal e tem as bizarras pro bem também. Na rodada passada, um programa da TV fechada, logo após o jogo, apareceu lá um programa que tem o entrevistador e o entrevistado lá, o comentarista e o apresentador, e ele perguntou assim, poxa, esse negócio do Silvinho e tal, o pessoal pegando no pé do Silvinho. Aí ele vira assim e fala assim, olha, tem uma fonte que me revelou algo muito importante do Silvinho, sabe? Olha, o Silvinho, quando fala com o jogador, ele olha no olho. Olha isso. Olha que interessante. Ele olha no olho para conversar com o jogador. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, ele vai olhar para onde? Pro teto, pro sapato, para conversar com o jogador? Aí tem comentários que falam, traz o Jorge Jesus
Quanto fica para trazer o Jorge Jesus para treinar o Corinthians? Assim? Isso, o cara deleta a situação financeira do clube, isso não interessa. No comentário dele, ele fala: não, sai Silvinho e entra Jorge Jesus. É um comentário irresponsável, né? Porque assim, você vê umas histórias aí, tem times, eu não vou me recordar exatamente qual. Poxa, esse time aqui ele tá pagando o salário de 2 técnicos atrás ainda, porque ele mandou embora, então tem que pagar a rescisão de um. O Palmeiras tem isso, o Santos tem isso. Todos, aí você tem um e tem que pagar outro, e você vai trazer mais um, quer dizer, você tem que pagar 3 técnicos, né? Porque 2 você mandou, por quê? Porque não, porque o pessoal não teve paciência, porque traz quem, né, o próximo que tiver tem que trazer. Aí começa, eu tô sem técnico, não, tem que trazer um cara bom, né, como você disse no início. O cara tem que ser o supra-sumo, não pode ser qualquer um, né? E essa conta fica cara, né? A conta fica bem cara. Quanto custa o português? E outra, né? A avalanche de treinadores portugueses, né, que tem invadido aí o Brasil, descobriram agora que Portugal é o celeiro de técnicos, né? Celeiro de técnicos. Todo mundo quer ter o seu técnico. Tem que ser o seu português, de Portugal. Né? É engraçado isso, né? É curioso. Exato. Maravilha. Então, para a gente encerrar nosso papo de hoje aqui, eu vou passar para você dar os seus abraços finais aí para a nossa audiência. Vamos lá, anotei aqui os meus abraços. Primeiro abraço vai para Adilson Maguila Rodrigues, o grande Maguila, um dos maiores pugilistas da história desse país. Campeão brasileiro, campeão sul-americano, fez um sucesso danado no final da década de 80, naquelas lutas na TV Bandeirantes com a narração do grande Luciano do Vale. Lá em casa era sucesso, meu pai e meus tios adoravam assistir. Então, Maguila, um cara sensacional, gente boa, né? Cara carismático. Então, um grande abraço para o Maguila, né? Segundo abraço vai para Mara Maravilha, né? Apresentadora infantil que alegrava as tardes da garotada no final da década de 80 e início da década de 90, né? Mara Maravilha que ela chegava no trenzinho e ia embora no sol, né? Então, um grande abraço para Mara Maravilha, né? E por último, e não menos importante, eu deixo um abraço para o seu Antônio, que é o porteiro aqui do nosso condomínio. É um profissional ímpar, é gente boa, sempre disposto a ajudar, fora de série. Grande abraço, seu Antônio. Os seus abraços, seu Tasca. Vamos lá, os abraços vai para o Santista Júnior Barreiros, que é um grande colecionador de perfumes, tem um canal aqui no YouTube também que fala de perfume, grande especialista, grande gente boa pra caramba. Vai para o Júnior Barreiros, um grande abraço para ele. O outro abraço vai para o José Ferreira Neto, o Neto, o craque Neto. Vai um abraço para ele também, para toda a família. É um cara, pode falar o que for, mas é um cara autêntico e que o programa sem ele, meu pai do céu, não tem a menor graça. E é um cara que é um dos 4 grandes de São Paulo, hein? O Neto jogou tanto no São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E no Guarani, né? Um grande... Jogou no Guarani também, né? Fez carreira, iniciou carreira no Guarani e tudo mais. Grande Neto, um abraço, valeu por 90. E também para o ex-apresentador, mas sempre apresentador, Thiago Leifert, e para a família dele, um grande abraço, muita saúde para todos aí. E a gente vem acompanhando também os fatos que ele relatou nesse final de semana, mas a gente está aqui na fé que tudo vai dar certo. Então, Thiago Leifert, um grande abraço. E fechando aqui, um grande abraço para todos aqui que são inscritos do canal. Você que chegou agora e se deparou com o nosso programa pela primeira vez, se inscreve lá, ativa o sininho e acompanha aqui, porque aqui a gente fala e analisa os comentários dos comentaristas e suas omissões. Tá certo? Então, Bandeira, um grande abraço e a gente volta em breve, né? Não vai demorar muito, a gente tá colocando mais coisa aqui, porque a bola não para, né, meu amigo? A bola não para. Valeu! Um abraço pessoal, um abraço Tasca. Tchau. Valeu, até mais, tchau.